Coisa maravilhosa. Salmo de número 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Nós vamos ficar apenas no versículo 1 e 2. O Senhor eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aqui, o salmista, é como se ele estivesse num vale, cercado de situações difíceis, cercados de problemas, cercados de dificuldades, e parece que ele não tem saída. Como esse salmo aqui fala do retrato de todos nós. Quantas vezes estamos sem saída? Buscamos socorro aqui, ali, acolá, e nós não encontramos. E o único lugar para onde nós devemos de olhar: o meu socorro vem do alto, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos abrir o livro de Gênesis, no capítulo 7. Olha o que nos diz esse texto. Livro de Gênesis, no capítulo 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Como era a geração de Noé? Uma geração totalmente, inteiramente corrompida. Mas Noé perseverou íntegro diante de Deus. E quantas vezes nós, principalmente a moçada, jovens e moças, rapazes e moças, quantas vezes, se eu não fizer deste jeito, os meus amigos vão zombar de mim. Espera aí, você está vivendo para agradar os seus amigos, ou você está vivendo para agradar aquele que morreu na cruz por você, e que tem prometido para você a coroa da vida? É heroísmo quando você, rapaz e moça, diz não. Deus ainda está procurando os Josés. Vamos usar feminino de José como Josefina. Deus está procurando Josés e Josefinas que sabem viver uma vida incorruptível. José era escravo lá na terra do Egito. Como nós não vamos falar muito sobre José, então eu estou encurtando. E de repente entra a mulher do seu dono, porque José era uma mercadoria. José não era gente. Se ele era escravo, não era considerado gente, ele era mercadoria. E a esposa de Potifar olhou para ele e disse: é um bom pedaço de carne, não posso desperdiçar. E queria ter intimidade com aquele homem. Ele preferiu deixar a suposta, como é que eu posso dizer, arma do crime, as suas vestes nas mãos da mulher, mas ele não se contaminou. E qual foi o preço que ele pagou, jovens? Ele foi inocentemente para a cadeia. Foi para a cadeia. Mas, se você for ler, ele não estava sozinho na cadeia.
Deus estava com José na cadeia, porque onde estiver o jovem, a moça, o rapaz, o homem, a mulher, onde ele estiver, se ele pertence a Cristo, o lugar de Deus é estar com ele, porque é meu. O Senhor diz, Ele disse que eu sou o pastor dele, então o meu lugar é estar ali. E Deus estava com José na cadeia. Que coisa maravilhosa! E sabe para onde José foi? Sofreu na cadeia, não vamos dizer que não, sofreu. Mas aí Deus o colocou no trono para reinar, como segundo mais importante lá na terra do Egito. Nós não sabemos o plano que Deus tem para nós. Muitas vezes caminhamos por dificuldades, mas nós podemos dizer: o Senhor está comigo. Ele olha o nosso viver dentro da nossa casa, da escola, do serviço. Nós precisamos ser os melhores filhos, os melhores vizinhos, os melhores alunos, os melhores funcionários, os melhores patrões. Sabe por quê? Porque nós estamos no reino de Deus. Por isso, quando você estiver em dificuldade, leia este Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, ou seja, o salmista, ele tira o problema das dificuldades. Muitas vezes permitimos que as dificuldades nos amassem, nos esmaguem, porque nós ficamos olhando para elas, quando nós devíamos de tirar os olhos das dificuldades, dos problemas, das angústias, das aflições, e olhar para o alto. Senhor, Tu és o meu pastor, eu sou Tua ovelha, e o Senhor virá no tempo certo te socorrer. Às vezes Deus permite lutas para você, sabe para quê? Para você ter bagagem, para você ter experiência para ensinar outras pessoas. Uma pessoa que não tem experiência, como é que ela vai ensinar? Como é que ela vai poder falar deste Jesus maravilhoso, porque não conhece dor? A coisa melhor para mim na vida de Jesus é que Ele calçou o meu sapato, vestiu a minha roupa, e agora Ele lá na glória, Ele disse: eu entendo, porque eu já passei por isto. Você tem um representante na glória, que é homem, só que homem de glória, não mais vestido com esta carne. Por isso os discípulos não puderam reconhecer a Jesus quando Ele ressuscitou. Pensaram que era um fantasma, porque na mente deles, Jesus está morto. Não conseguiam entender o que era a questão de ressurreição. Queridos, Ele não morreu, ou melhor, Ele morreu, mas Ele não permaneceu na morte. Mas foi preciso Jesus entrar na morte, para Ele matar a morte. Depois que Jesus, com a sua morte, matou a morte, Ele ressuscitou. Entenderam o que eu disse? Jesus, na sua própria morte, porque Ele só podia entrar na região dos mortos, Ele morrendo. Então Ele na morte, entrou na região dos mortos, encarou a morte, derrotou a morte e ressuscitou. Por isso Paulo pode dizer ali em 1 Coríntios capítulo 15: onde está a morte, a tua vitória? Foi derrotada pela ressurreição do Senhor. E nós, se por infelicidade tivermos que entrar na região da morte, nós vamos descer à sepultura com uma doce esperança: a ressurreição. Ele virá me buscar, porque Ele voltará. Jesus voltará. O diabo sabe a riqueza que nos aguarda, mas ele nos cega através das aflições pelas quais passamos. E quantos aqui se queixam: por que eu estou passando por isso? E às vezes faz até fila de repente para se aconselhar com o pastor. E Deus diz: são experiências. Todo ser humano que passa pela face da terra precisa ter o seu cadinho de luta, mas ele não está sozinho. Deus está com ele, com cada um de nós que pertencemos a Cristo.
Então aqui, o pastor me deu até 9h30, mas eu não sei se até 9h30 eu vou terminar. Mas tenham paciência. Então disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque eu reconheço que tu tens sido justo diante de mim. Deus não aceita aparência, Deus quer vida. Não adianta você fingir que você é crente, não adianta você ser igrejeiro. O homem de Deus, a mulher de Deus não é igrejeiro. Ele vem à casa porque ele ama adorar a Deus. O igrejeiro é aquele que não tem outra opção, vem para a igreja. Ouve a palavra? Não ouve. Finge que está ouvindo, mas não guarda no coração. Sai daqui e vai fazer não sei o que por aí. Principalmente aqueles que são namorados. Misericórdia. Jovens, rapazes, quando você estiver com a sua namorada, lembre-se, ela é a noiva do Senhor em primeiro lugar. Você vai querer manchar aquela noiva do Senhor? Pronto. Então aqui, no versículo 2: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e a sua fêmea. Tá, versículo 9: entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Versículo 10: e aconteceu que, quem é que pode ler aí o versículo 10? Pronto. Deus esperou os 7 dias. Olha a paciência de Deus. Deus não tem pressa para condenar o ímpio. Ele espera que de repente o ímpio se converta. Deus esperou 7 dias. Deus havia mandado Noé: entra na arca, porque eu vou mandar chuva, vou mandar o dilúvio. E Noé com toda a bicharada e a família entram na arca. Mas Deus esperou 7 dias, porque Deus é paciente. Por que é que nós perdemos a paciência, se Ele não perdeu a paciência conosco? Pensem nisso. Existe ainda resposta de vida para alguém que esteja perdido na sua casa. Espere pelo Senhor. Levanta os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem de ninguém. Então eu olho para cima e eu sei que vem de lá. O socorro para você, para sua família, seu pai, seu marido, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus netos, vem do Senhor, não vem de você. Você precisa confiar, você precisa saber esperar, como diz o Salmo 40, versículo 1: esperei confiantemente pelo Senhor. Deus tem uma sala chamada sala de espera. Você entra lá e Deus diz: espera, porque eu estou construindo a salvação da sua família. Mas espera, não desanime. Não fique pendurando a chuteira, não, Senhor. Continue orando ao Senhor: Senhor, Senhor, tem misericórdia. Ele vai ter. Voltando aqui no versículo 10 de Gênesis 7: aconteceu que depois de 7 dias. Espera aí, Noé entra na arca, passa-se um dia. Será que Deus está me fazendo de bobo? Passam-se 2 dias, não tem nenhuma gota, nenhuma nuvem. Será que eu estou enganado? Passam-se 3 dias, 4, 5. Por que foi que Deus também esperou? Porque Noé poderia desistir. Noé poderia ter desistido. Ele está demorando, eu acho que entendi errado. E quantos de nós Jesus está demorando para voltar? Demorando para voltar, não vai voltar, não é agora. E de repente, quando você diz que não é agora, é naquele momento que ele volta. 6 dias e nada. Mas Noé, ele faz o quê? Ele confia, ele espera, ele crê
que alguma coisa vai acontecer. Se Deus disse que o dilúvio vai acontecer, vai acontecer. No 7º dia, nos diz o texto: e aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Ora, no versículo 24, melhor dizendo, antes aqui do versículo 24, no versículo 19, diz o texto: prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, e cobriram o quê? Todos, absolutamente todos os montes que havia debaixo do céu. Não disse os montes daquela localidade, está dizendo todos os montes que havia debaixo do céu. Tem pessoas que acreditam que o dilúvio foi local. Se é local, não é dilúvio, é enchente. Dilúvio é quando ele é global. E aqui o texto sagrado diz que houve este dilúvio. Então, continuando o texto aqui, no capítulo 8, deixa eu ver aqui. Capítulo 8, versículo 4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Mas olha o que diz o versículo 1 do capítulo 8. Lembrou-se de Deus, de Noé e de quem mais? Eu estava dizendo para o pastor Josias e para as filhas do pastor Josias, lá em Provérbios capítulo 12, versículo 10, diz que o justo olha pela vida dos seus animais. O justo, em outras palavras, ele cuida dos seus animais. Mas o ímpio é cruel. Observe aqui a diferença. Se você tem cachorro, se você tem gato, se você tem passarinho, tem galinha, seja lá qual a criatura que você tenha na sua casa, você vai testemunhar para o seu vizinho que você é homem e mulher de Deus pela maneira como você cuida dos seus animais. Quantas pessoas têm animais para maltratar, para escorraçar, para ficar dando lambada? Misericórdia, amados. O texto aqui no capítulo 8, versículo 1, Deus não apenas se lembrou de Noé, Deus também se lembrou, se preocupou com os animais que estavam ali. Os animais também eram importantes para o Senhor. Já pensaram nisso? Se você não tem condições de criar um animal, não tenha em casa para você matá-lo à fome. Não, quer ter um animal? Ore ao Senhor, porque o Senhor vai te dar condições para você cuidar dele. Então, primeira coisa, eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o socorro? O meu socorro vem daquele que criou o monte Ararat. O Deus que se lembra da minha vida. O Deus que se lembra de repente do meu encarceramento. Quantos aqui estão encarcerados com problemas, com dificuldades financeiras, com enfermidades? Deus se lembra de você, Deus sabe que você precisa de libertação. Então é isso, quando você estiver lendo este Salmo 121, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem daquele que criou o monte Ararat, monte de segurança, do alto refúgio, porque foi isto que aconteceu com a arca de Noé. Deus não deixou a arca aí a qualquer momento, não. Deixou, ela ficou lá no monte até as águas diminuírem. É assim que Deus faz na vida de todos nós. Vamos ler Gênesis 22. Nós estamos no Salmo 121, versículo 1. Elevo os meus olhos para os montes. O que é que nós temos no capítulo 22 de Gênesis? 22 de Gênesis, aqui no versículo 1. Deus disse para Abraão: toma o teu filho,
teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Eu pergunto, quem era Isaque? O que é que Isaque representava na vida de Abraão? Para Abraão, representava a bênção máxima de Deus na vida dele. Representava as orações respondidas, que Deus respondeu a ele, que ele queria um filho. Representava o Deus que abre a madre, o ventre infértil. Representava sonho e promessa cumprida, representava futuro. Tudo isso na vida de Abraão. Quem é que esteve lá eu não sei o nome da igreja do Arivelton? Como é que a gente fala? Migrantes, Quem é que esteve sábado lá nos Migrantes? Levante a mão. Só a irmãzinha, que pena que os outros, duas irmãs, que pena que os outros não foram. No capítulo 5 de Lucas, os discípulos pescam a noite inteira e não pegam nada. Aí, sob a ordem de Jesus, eles lançam e pescam bastante peixe. Aí, eu estou encurtando a mensagem. O Senhor Jesus Cristo diz para Pedro: de hoje em diante tu serás pescador de homens. E o texto termina dizendo que Pedro largou toda a bênção que ele havia ganho, ou seja, peixes, e seguiu Jesus. Deus aqui faz a mesma coisa com Abraão. Deus não quer que Abraão fique apreciando a bênção, mas que Abraão adore o abençoador, que Abraão adore o doador, porque muitas vezes, quando somos abençoados, esquecemos Deus e ficamos idolatrando a nossa bênção. Deus vai tirar. Deus aqui está mostrando isso para nós. Abraão, toma o teu único filho. Por que único? Abraão tinha quantos filhos? 2, Ismael e Isaque. Mas por que Deus diz o teu único? Porque foi o único prometido. O único prometido. Se Deus tivesse dito, toma o teu filho, Abraão imediatamente iria pegar Ismael. Não. Deus pede aquilo que nós amamos, aquilo em que está o nosso coração depositado. Isto é o melhor para Deus. Às vezes damos migalhas, quando Deus nos dá tudo. Então aqui Deus está dizendo para Abraão: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Deus não quer qualquer coisa da nossa vida. Deus deseja aquilo que nós mais amamos e que nós ofertemos a Ele. O Senhor está aqui. Então, voltando aqui, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha o versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. O que é que o texto nos revela a respeito de Abraão? Abraão era homem obediente. Abraão era homem que se submetia à vontade de Deus. Não, que isso, Senhor? Eu acho que tu estás meio doido. Me deste o teu filho, este filho aqui, agora queres tirar de mim? Não. Se Deus pediu, Deus sabe o que faz. Não retenha. Aquilo que Deus pediu de você, não guarde para você, porque vai se tornar poeira. Então aqui, voltando aqui no versículo 3. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ao terceiro dia, ele viu. 3 dias caminhando novamente,
com Isaac. No primeiro dia, não, eu acho que eu estou meio doido, vamos voltar para casa, meu filho? Segundo dia, e nada. Filho, vamos voltar para casa? No terceiro dia, ele viu um monte. Como ficou o coração daquele homem? É agora. Será? Continuando, no versículo 4 novamente. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Olha o que ele diz no versículo 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. E o que mais que ele disse? Como é que está escrito aqui no versículo 5? Bem alto. Como? Por favor, alguém pode ler bem alto? Então leiam. Até aqui. O que é que Abraão ia fazer lá? Matar. Ele ia matar o filho, porque ele iria oferecer o filho a Deus. Foi isso que Deus pediu. Mas olha, a fé de Abraão é depois do ponto e vírgula. O que é que Abraão diz depois do ponto e vírgula? Pronto, o que é que Abraão está dizendo? Eu vou adorar, eu vou servir a Deus com o meu melhor. Mas depois de adorar, o que é que ele disse? Ele não disse voltarei. O que é que Abraão está dizendo aqui? Eu sei que Deus é poderoso para ressuscitar o meu filho. Jesus, Abraão nunca viu ressurreição. É só você ler capítulo 11 do livro aos Hebreus. Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dos mortos. Meu Deus, Deus está procurando esse tipo de fé no nosso meio. Não é apenas aquela fé de oba-oba, mas é aquela fé autêntica que, se necessário, vamos morar no meio da rua, porque Deus mandou, mas eu sei que aqui Ele vai me abençoar, se necessário. Continuando o texto, no versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e o que é que ele fez? Agora, pôs sobre Isaac. Lenha é o que? É de plástico, né? Lenha é madeiro. Isaac está carregando o que? O instrumento da sua própria morte. O que é que este Isaac está nos apontando? Para a cruz que viria lá mais adiante, porque Jesus carregou o lenho da sua própria morte. Vocês estão percebendo aqui? Colocou sobre Isaac, dispensou a mula, o jumento. Por quê? Porque jumento não pode adorar a Deus, mas Isaac é racional. Isaac pode, juntamente com o pai, adorar. Nós vamos ver isso. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram o quê? Agora, Isaac está com o peso da lenha. Abraão podia ir lá na frente. O que é que nos mostra aqui? Quando você está indo para o sacrifício, você não está sozinho. O Pai, o Deus eterno, está caminhando junto com você. Queridos, precisamos entender isso. Isso é maravilhoso. Você não está sozinho nessa caminhada para a glória. O Pai está caminhando com você lado a lado. Já pensou? Bom, continuando, versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac,
eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá, Jeová Jireh, Deus proverá para si, para Ele mesmo, o cordeiro. Aí vem Jesus Cristo em direção a João o Batista. Quando João o Batista olha para Jesus, diz: eis o cordeiro prometido lá para Abraão. Deus proverá para si o cordeiro. Por isso João o Batista podia dizer: este aqui é o cordeiro prometido, eis o cordeiro de Deus, eis o cordeiro de Deus, eis o cordeiro de Deus. E Abraão disse: Deus proverá para Ele mesmo o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos, a dor daquele pai, a inocência do filho, mas o filho obedecendo. Ele foi fazer serviço de animal de carga, sem resmungar. Quantos jovens resmungam quando lhes é dada uma ordem? Por isso você não pode levar bênção para a sua casa. Quantas moças? Eu estou falando sério. Por isso que muitos pais, pai e mãe, marido ou mulher, nunca aceitam a Cristo por causa do comportamento seu na sua casa. Mas Isaac aqui: pai, por que não trouxemos o jumento? Pai, e o jumento? Filho, jumento não adora, é irracional. Somente seres criados à imagem e semelhança do Eterno o adoram. Continuando o texto, versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque. A Bíblia não diz que Isaque brigou com o pai. Que isso, pai, está doido? Não, eu não quero morrer não. Mas Isaque entendia que o pai sabia o que estava fazendo. Somente uma pessoa submissa se submete, se necessário, até a morte, mas confia. Isto aqui foi Isaque. Havendo ele chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem, o amarrou a Isaque seu filho e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Ali a ficha de Isaque deve ter caído. Pá! Eu sou o sacrifício. Ele se deitou no altar, se deitou em cima da lenha. Já pensaram? Ele poderia espernear, ele poderia, dado no pé, mas se ele tivesse dado no pé, ele não seria abençoado. Não queira cair fora do seu problema, não. Coloque o seu problema nas mãos de Deus, porque o problema corre atrás de você. Não corra do problema. Pare e entregue nas mãos do Deus Altíssimo. Continuando o versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Deus levou Abraão até as últimas consequências. Quando ele, observe, estendendo a mão, tomou o cutelo para matar o filho. Do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. O homem e a mulher de Deus sempre estão prontos para ouvir e atender a voz do Senhor. Eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, Abraão está caminhando, ele não viu nada, olhou atrás e tinha um cordeiro, mas o cordeiro não estava ali. Observe, o cordeiro não estava ali, a Bíblia não diz que estava ali.
Somente no momento em que Deus disse não faça isso, é que ele olha para trás e alguém preparou aquele cordeiro para estar ali. Quem? Nós precisamos entender que este livro santo é o livro dos milagres. Aquele cordeiro, como eu posso entender, não estava ali. Não estava, porque Abraão passou por ali e não tinha visto aquele cordeiro. Só depois, quando o anjo do Senhor disse não faça, ele olha para trás e vê o cordeiro. Agora, João capítulo 8, há um texto aqui revelador, no Evangelho segundo João, no capítulo 8, versículo 56. Gostaria de ter um pouco mais de água, por favor. Versículo 56. Obrigado. Capítulo 8 do Evangelho segundo João, versículo 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. Quem é que está dizendo isso? Jesus. Quando foi que Abraão viu o dia do Senhor? Quando ele disse: Deus proverá para si o cordeiro. Quando ele olha para trás, ele viu o cordeiro, ele entendeu. Bom, é Jesus quem está dizendo. Foi nesse dia que Abraão viu que o cordeiro de Deus viria para libertar a cada um de nós que nele cremos de todo o pecado. Isso é um fato. Eu não estou forçando a Bíblia a dizer não. O que eu quero não é isso. Abraão viu esse cordeiro maravilhoso. Por quê? Porque capítulo 13, no versículo 8 de Apocalipse, que nós já lemos, está dito do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Qual cordeiro que foi morto? Quando Adão e Eva pecaram, ali no capítulo 4 de Gênesis nos revela essa história. Capítulo 3 eles pecam, no capítulo 4, aí o Senhor vem e faz vestes de animais para Adão e Eva. Deus não pegou as vestes, vista Adão, não, foi Deus quem vestiu Adão, porque é obra de Deus nos purificar com o sangue precioso do Cordeiro, nos vestir com as vestes de santidade do Cordeiro, é obra de Deus. Então aqui, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o monte Ararate, monte da segurança, monte do refúgio, monte do escape, ali do dilúvio. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem daquele que criou o monte Moriá, o monte também do livramento. No capítulo 3, versículo 1 do livro de Êxodo. Sejam um pouquinho mais de pacientes, irmãos, porque demorei 9 anos para vir aqui a esta maravilhosa terra, então eu não serei muito demorado, mas é maravilhoso quando estou aqui seguindo o Salmo 121. Capítulo 3, versículo 1. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei
essa grande maravilha? Porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor, vamos parar aqui no versículo 7 e 8: certamente vi a aflição do meu povo. Em que lugar Moisés ouviu que Deus disse que estava vendo a aflição do povo? Qual foi o lugar? No monte Horebe. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem daquele que criou o monte Horebe, aquele que vê a minha aflição. Suba ao monte e levante os olhos para cima. Deus veio em socorro de Israel. Observe aqui no versículo 7: vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem daquele que criou o monte Horebe, daquele que ouve o meu clamor, que ouve a minha oração. Continue a orar, persevere, porque Deus está ouvindo. Não desista, não desista. E diz: ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem daquele que criou o monte Horebe e que conhece o meu sofrimento, a minha luta. Conhece os meus limites, sabe que não posso contra esta montanha, mas Ele vem em meu auxílio. Vocês percebem aqui? Eu espero que cada um de vocês esteja realmente colocando o coração, a sua aflição, tudo aquilo que está te incomodando. Espero que você esteja depositando agora aos pés daquele que ouve o seu clamor, que vê a sua aflição. E diz mais: conheço-lhe. Não pense que Deus não conhece a sua dor, sua enfermidade, suas dificuldades, suas fraquezas, seus fracassos. Não pense, Ele conhece. Ele conhece, está pronto para te livrar, porque olha o que diz o versículo 8: por isso desci. Por isso que ele está dizendo, porque ele viu a aflição, porque ele ouviu a oração e porque ele conhece a dor. Aí ele diz: agora eu desci para livrar o meu povo. Há livramento para você. Há livramento para você. Por isso você não pode desistir. Você precisa dizer sempre no seu coração: elevo os olhos para as minhas lutas, as minhas dificuldades, e não encontro saída, mas eu sei quem pode me livrar. É aquele que criou os céus e a terra. Vamos ler, estou terminando aqui, o capítulo 8 do segundo livro dos Reis, capítulo 18. Segundo dos Reis, espera aí. É o primeiro livro dos Reis. É o primeiro livro dos Reis. Versículo 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem daquele que criou o monte Carmelo. Olha o que aconteceu no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o.
porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então disse: invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou quem sabe, vou dizer o que o texto aqui está dizendo, quem sabe ele está no vaso sanitário, porque é isso que o texto está dizendo. Atendendo a alguma necessidade, significa que ele foi aliviar o ventre. Olha aqui, é o que Elias está dizendo. Continuando, ou quem sabe está de viagem, ou quem sabe está a dormir e despertará. Mas o Salmo 121 diz que Deus não dorme. Deus fica 24 horas diuturnamente vigiando os seus servos. Ele olha para nós. Há momentos em que você não pode ficar ao lado do leito de um parente enfermo. Você às vezes quer dormir, mas você fica preocupado, e é o momento de você dizer: Senhor, eu não sou Deus, não posso ficar 24 horas aqui, mas eu coloco a minha mãe, o meu filho, o meu pai, o meu marido, a minha esposa, ou quem seja lá quem for, eu coloco nas tuas mãos, somente tu para guardar, preciso descansar. E Deus vai dizer: vá dormir, descanse, deixe comigo. É isso que nós precisamos entender. Então aqui, voltando novamente, no versículo 28, e eles, quer dizer, os profetas de Baal, clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles. Quantos profetas de Baal nos dias atuais, muitas vezes ocupando muitos púlpitos por aí e profetizando, e às vezes nós desconsideramos esta palavra e vamos atrás de falsas profecias. Você leva tinta, você leva tomate no rosto porque você quer. Você tem este livro para conferir se a profecia que é dita, se ela vem ou não de Deus, porque Deus está querendo te dar espírito de discernimento, justamente para você saber se aquela profecia vem ou se ela não vem de Deus. Fui pregar numa igreja, terminei de pregar, aí a líder da igreja disse: agora chegou o momento mais importante do culto. Quando ela disse isso, eu queria morrer. Queria. Porque para mim, o momento mais importante é a adoração e a ministração da palavra. Porque nós adoramos, porque reconhecemos que Deus é Senhor, e em troca, vamos usar essa expressão, em troca, Ele nos alimenta com a sua palavra. Então o que vier depois disso, tenha certeza, não vem de Deus. Continuando aqui, passado o meio-dia, no 29, profetizaram eles até a oferta de manjares se oferecesse.
até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. Onde é que os israelitas estavam aqui? Lá no Monte Carmelo. Para eles terem vasilhas d'água, eles tinham que descer o monte, e era seca, estava havendo seca, havia falta d'água. Mas observe, Deus sempre recebe o melhor. Havia falta d'água, a água era importante, era precioso naquele momento. Mas Elias disse: enchei 3 cântaros d'água. E eles encheram e derramou. Mais outros, encheu e derramou 4 cântaros. E pela terceira vez. Agora, Elias precisava de cooperadores determinados a vencerem cansaço. Pastor sozinho não consegue muitas vezes conduzir a igreja, precisa de auxiliares que são incansáveis. 4 ajudaram Elias a primeira vez, a segunda vez, na terceira vez, quando Elias disse: encha novamente. Para com isso, está brincando, né, Elias? Tenho que descer novamente este morro? Eles não fizeram isso, eles estavam determinados a obedecer. Somente aquele que crê, somente aquele que deseja ver a glória de Deus é que obedece, é que se submete, é que está disposto a ir até as últimas consequências. Aí observe, no versículo 35: de maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Observe, porque foi que Elias foi meticuloso ali naquele altar, porque ele recebeu instrução de Deus. Enquanto os servos ali, os ajudantes de Elias não estavam entendendo, mas eles confiaram que Elias estava recebendo de Deus e ajudaram, de uma maneira assim, voluntária e perseverante. Não mostraram cansaço. Quantas vezes nós dizemos que estamos cansados para virmos à casa do Senhor? Quantas vezes nós estamos cansados para arrumarmos os instrumentais de música? Quantas vezes estamos cansados para o Senhor? Mas quando chegamos em casa, a primeira coisa, ligamos o televisor para assistir ou um filme, ou um futebol, ou um noticiário, e não estamos cansados. A gente vem para a casa do Senhor, que canseira. Por isso muitas vezes você não é abençoado. O culto hoje está demorando, é meio especial. Eu só venho daqui não sei mais quanto tempo, mas só mais um tiquinho. Então observe, no 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o Monte Carmelo, o Deus que responde com fogo. E para terminar,
Lucas capítulo 23, agora estamos na reta final. Lucas capítulo 23, versículo 33. Lucas 23, versículo 33 está escrito: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram o Senhor Jesus. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem daquele que criou o monte Calvário, o monte para a minha redenção, o monte para a libertação minha do meu pecado, o monte que me traz salvação, o monte que resolve o meu problema com Deus, o monte que me dá esperança de uma nova vida. Vamos curvar os olhos, curvar a cabeça e fechar os olhos. Ainda tinha 15 minutos. Ainda